É a altura agora para a análise na ordem do dia. Hoje vamos olhar para um tema da deficiência, porque os pais das crianças com dificuldades estão insatisfeitos com aquilo que é a resposta escolar. Um inquérito revelou mesmo que 73% dos pais consideram que a legislação não preenche as necessidades escolares dos filhos com deficiência. Há relatos de falhas graves na prestação de terapias em contexto educativo e outras falhas que tentamos também perceber no programa de hoje. São nossos convidados. À distância temos Lourenço Santos, é fundador do Movimento por uma Inclusão Efetiva, a quem agradeço a presença no programa de hoje. E aqui em estúdio, connosco, acompanha-nos também Vânia Silva, da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento do Autismo, é membro da direção do norte desta associação. E começamos por olhar para estes dados deste inquérito que nos dão nota destas dificuldades e começamos, se calhar, aqui também com o exemplo da Vânia, que além de membro desta associação e do contacto tem com os pais, é também exemplo de uma mãe que acaba por sofrer com alguns dos problemas que ainda existem hoje em dia em contexto escolar, e sei que é difícil resumir porque são muitas coisas pequeninas que vocês acabam por apontar, mas essencialmente é preciso uma mudança do vosso ponto de vista. Sim, é necessária uma mudança. Existe o decreto de lei, mas ele efetivamente não é cumprido. Há uma carência geral em todas as escolas de pessoal efetivo. Temos aqui algumas questões que, em termos de número, Existe sim professores de educação especial, existem auxiliares, mas na realidade não existe em número que possa cumprir os requisitos destas crianças com necessidades especiais. No caso específico do meu filho, o meu filho Dinis é autista não verbal, não fala, portanto acresce aqui algumas complicações e a escola não oferece condições suficientes, apesar da boa vontade de quem lá está, não oferece condições suficientes para o meu filho estar na escola, transitar em sala de aula. Há sim 30 minutos de educação especial durante uma semana, o que é manifestamente insuficiente. Terapia da fala, terapia ocupacional é feita extra escola, porque realmente a escola não me consegue dar essas premissas e dar essa qualidade. Portanto, isto para os pais é realmente muito, muito difícil, porque a escola não consegue cumprir com os objetivos propostos. Eu já não digo os que não estão ali no decreto, já falo só do decreto de lei, do 54, que não são efetivamente cumpridos e as escolas não têm essa capacidade. E isso acontece em muitas escolas, ou seja, é rara a escola que provavelmente consegue cumprir. Sim, os pedidos de ajuda são muitos. Não conheço nenhuma escola que consiga cumprir todos estes requisitos a 100%. Muito bem. Lourenço Santos, tem também, olhando para a criação da vossa associação, surge também nesse sentido, este movimento por uma inclusão efetiva, luta exatamente por essa inclusão, pela integração que exista de forma efetiva, isto porque consideram que há falhas graves e que isso não acontece na maioria das escolas. Sim, boa tarde. Antes de mais, agradecer ao Porto Canal o convite. Já não é a primeira vez que nos fazem um convite para estarmos em direto e muito agradecemos, tendo em conta que a comunicação social ainda não olhou para este tema como deveria ter olhado, não fez ainda uma investigação séria sobre aquilo que se passa nas escolas, mas o Porto Canal tem-nos dado aqui a oportunidade de falarmos um bocadinho e por isso estamos gratos. E queria só fazer aqui uma nota prévia. De facto, os pais com deficiência, muitas vezes aparece em alguns jornais, os pais com filhos com deficiência precisam de ajuda. Na verdade, coitados dos miúdos, na verdade nós não precisamos de ajuda. O que nós precisamos é de respeito e de equidade, e que a educação seja equitativa para todas as crianças. Esse é o nosso principal objetivo e é isso que as nossas crianças precisam, ter um igual número de oportunidades e um igual nível de oportunidades como todas as outras crianças. De facto, aqui o nosso inquérito mostra-nos aqui alguns números preocupantes, desde logo que é no primeiro ciclo onde existem mais problemas. E porquê? Nós estamos em crer, e de acordo com muitas pessoas com quem falamos, estamos em crer que no primeiro ciclo é onde temos mais problemas, porque na verdade as pessoas vão se cansando ao longo do tempo e acabam por baixar os braços, os pais acabam por baixar os braços, porque isto é uma luta um pouco inglória,
da qual não temos visto quaisquer resultados práticos e, portanto, os pais acabam por baixar um pouco os braços e acabam por se render um pouco àquilo que existe. E é isso que queremos alterar. Como a Vânia disse bem, o Decreto-Lei 54 é um Decreto-Lei completo, mas impossível de pôr em prática, porque não existem recursos, quer humanos, quer técnicos, quer financeiros, para os colocar em prática. Mas de uma vez por todas, ou algum dia, o Estado vai ter que começar a investir nestas crianças para não ter que as subsidiar mais tarde. Portanto, aquilo que pretendemos é que o investimento seja maior e seja mais precoce. Ou seja, quanto mais cedo investimos nestas crianças, provavelmente melhor elas se vão desenvolver e, quem sabe, tornarem-se adultos mais autónomos e cidadãos mais participativos na sociedade e mais úteis à sociedade. É isso que queremos. Olhando para essas dificuldades que acaba por apontar, Lourenço, estamos a falar, por um lado, de falta desses meios e de alguma impreparação, ou seja, aquilo que vocês notam também é que ainda falta muita preparação para lidar com muitos destes casos, porque temos aqui casos muito diferentes e a deficiência não pode ser, obviamente, tratada como um todo e de forma igual, e essa equidade também se torna um bocadinho difícil de alcançar por isso. Completamente. Falta muita formação aos profissionais de educação, nomeadamente aos professores, mesmo aos professores de ensino especial. Falta formação aos assistentes operacionais que estão diariamente com as nossas crianças e em muitas alturas do dia, e muitas vezes são eles que lidam com algumas crises que possam acontecer. Portanto, a formação é essencial. Não existe e temos que investir de uma vez por todas na formação e falar aqui na formação também aos pais, seja a pais de crianças com deficiência, seja também aos outros pais. Os outros pais precisam também, enquanto membros ativos da sociedade, de aprenderem a lidar com estas crianças, de ensinarem os seus próprios filhos que a diferença existe e que não há nenhum mal por isso. Porque, na verdade, somos todos cidadãos, todas são crianças e precisam de ser respeitadas. Portanto, a formação aos outros pais é também essencial. Vânia Silva, regresso aqui ao estúdio para olharmos assim as questões mais concretas. Aquilo que se espera quando se deixa um filho na escola, qualquer pessoa espera, é que o filho fique seguro, ou pelo menos que essa tranquilidade possa existir, quer para a criança, quer para os pais. Aquilo que acontece, se calhar, com muitas das pessoas que têm filhos nesta situação, é que isso não acontece, ou acaba por ser uma incerteza daquilo que o filho poderá estar a sentir, ou a fazer, ou a sofrer. Tem esses medos, essas inseguranças também? Todos os dias eu deixo o meu filho na escola, apesar de eu confiar em ali algumas pessoas, ali um núcleo muito restrito. O meu filho chega a casa e ele não me diz o que aconteceu na escola, ele não tem essa capacidade. Eu não consigo perceber se alguém fez mal ao meu filho de uma forma direta, física, psicológica, e eu não consigo perceber. Às vezes há traços de comportamento que eu consigo perceber que houve ou existiu algo de errado durante o dia, mas eu não consigo ter essa percepção, portanto é um medo constante. Esta questão que o colega falou da capacitação das pessoas, eu acho que é extremamente importante, porque em alturas de crise, estar alguém ao lado que consiga socorrer, entre aspas, estas crianças é muito importante. Nós pais, e por exemplo no caso da APPDA Norte, nós já fazemos essa formação aos pais, estamos a tentar entrar dentro das escolas para fazer essa capacitação também do público em geral e dos professores e dos colaboradores das escolas, mas muitas das vezes somos barrados porque tem que passar tudo pelo gesto, tem que ir tudo a mecanismos públicos. Há muita burocracia também em torno dessa ajuda que vocês querem oferecer. Há muita burocracia, mesmo a nível individual e particular. Se nós quisermos dar essa oferta é difícil, porque entrar numa escola pública com estas soluções não é de todo fácil. Estamos a tentar, aos pouquinhos, mas não tem mesmo sido fácil. As preocupações diárias são constantes. Ou nós pais conseguimos ter ali alguém de confiança, porque nós deixamos o nosso filho na porta da escola e não sabemos o que se passa dali para dentro, não é? Portanto, é constante, é diário e sei que estou a deixar lá o meu filho e que ele não vai ter o apoio que realmente necessita. Vai ter algum apoio. Para não falar agora desta época de férias.
esta época de férias para Complica porque não há campos de férias provavelmente adequados? Nós ligamos e há sempre um ou outro que tem essa capacitação, mas a maioria tem vaga, tenho sim, até à altura em que eu digo, o meu filho é autista não verbal, então a partir desse momento já não existem vagas. Isso é uma frustração para nós, porque nós somos pais como todos os outros pais e temos que trabalhar como todos os outros, portanto, estes aspectos precisam de ser todos muito bem cuidados, todos muito bem pensados, porque no final quem sofre são as crianças, não é? Porque esta dispersão prejudica e muito as crianças. Aquilo que há pouco o Lourenço Santos também falava, esta questão da educação para a diferença, da aceitação da diferença, é algo que muitas vezes é falado, obviamente começa em casa. Notam também que há uma certa indiferença, às vezes, relativamente a esse problema que poderia ser trabalhado ou deveria ser trabalhado enquanto sociedade, em casa, enquanto outros pais? Sim. Ao contrário daquilo que é prática comum, eu considero que todas as turmas deviam ter uma criança com necessidade especial, seja ela qual for, justamente para sermos educados desde o início para a diferença. Os pais em casa, os educadores, a sociedade em geral, temos que estar todos preparados para isto. Obviamente que ninguém consegue perceber todos os tipos de deficiência que existem, mas temos que ter a mente aberta e não fazer qualquer tipo de julgamento e aceitar e ter empatia pelos que são diferentes, seja ela qual for a diferença, que eu acho que é isso que hoje ainda não existe. É o 3º ano do meu filho nesta escola, sempre com a mesma turma. No primeiro ano foi um bocadinho mais difícil e, entretanto, já essa dificuldade vai passando. Mas eu, mãe... Mas há ciclos que mudam também, sim, não é? E aproxima-se. E porque eu, mãe, faço esse exercício, não é? Converso com os pais, e há alguns pais que são mais sensíveis ao tema e as coisas vão correndo bem. Há sempre alguns percalços, mas isso qualquer criança normativa também os tem. Mas realmente é uma dificuldade tremenda e eu acho que todas as crianças, todos nós, deveríamos ser educados para a diferença. Para além das crianças, os adultos, porque há muitas das vezes a criança em tenra idade não sabe que está a criar indiferença, não é? Pronto. Muitas das vezes são os próprios pais que vão buscar as crianças e dizem, deixa estar, há um convite de aniversário que não aparece. Não é? Eu não me acredito que seja a criança que diga não convides aquele menino. Não são os próprios pais que às vezes fazem essa seleção. E isso é triste. Muito bem. Lourenço Santos, há pouco tocou aí na questão que a Vânia acabou por abordar, é que estamos a falar de uma lei, ou seja, não estamos aqui a falar de apenas uma vontade de um conjunto de pais, estamos a falar de algo que está preconizado na lei e desse ponto de vista, olhando mais para os aspectos legais do cumprimento de uma lei que não está a acontecer, o que é que as associações, e estamos a falar da vossa, mas de muitas outras também, podem fazer mais? Estamos aqui na renovação de um novo ciclo, de uma nova legislatura. Eu sei que muitas vezes estes temas são levados ao Ministério e à tutela. É feito também esse esforço e vai ser novamente, obviamente, feito esse esforço pela vossa parte? É assim, mais que o incumprimento da lei, há também a falta de monitorização da mesma. Portanto, deveria ter sido feita um tipo de monitorização, de implementação da lei, que nunca foi feito. O Governo disse-nos há 2 ou 3 meses, quando fomos ouvidos na Comissão de Educação e Ciência, por causa da petição que entregámos, que iriam ser realizados um estudo. Até ao momento não tivemos conhecimento desse estudo, não sabemos se está a ser realizado ou não, porque de facto, para percebermos se o Decreto-Lei 54 está ou não a ser implementado e está ou não a ser um sucesso, temos que o monitorizar. Se não o monitorizarmos, é impossível sabermos exatamente em que ponto é que estamos. E isso é uma falha, de facto, do Governo. É importante referir aqui alguns resultados do nosso questionário, portanto, 2 ou 3 resultados rápidos. 50% das respostas dos nossos pais e encarregados de educação referem que os filhos já foram alvo de discriminação, maus tratos ou de negligência. 50%. Também cerca de 90% dos pais dizem que efetivamente precisam de ajuda psicológica, porque a saúde mental, tanto das crianças como dos pais, está a ser comprometida. Depois aqui um dado também importante, relativamente ao questionário aos profissionais de educação, em que quase 30% assistiram nos últimos 5 anos a um episódio de maus tratos, discriminação ou negligência, e que quase 40% deste número
ninguém fez queixa, ninguém reportou à direção da escola, por exemplo, e mesmo os outros casos que foram reportados à direção da escola, acabou por não ser feito nada. Isto é algo que nos deixa a pensar sobre o que é que estamos aqui a fazer sobre a inclusão nas escolas. A Vânia agora tocou aí num ponto também interessante sobre, por exemplo, as festas de aniversário. Estas crianças, muitas delas, não são convidadas para as festas de aniversário dos colegas da turma. E, obviamente, que não vem da cabeça dos colegas esta situação. É claro que vem dos pais. Portanto, temos que nos repensar enquanto sociedade e o que é que estamos a fazer a estas crianças. Rapidamente, estas crianças vão deixar de ser crianças, vão passar a ser adultos, e a questão é que adultos é que serão. Okay? Isto, de facto, é uma preocupação que nos assola diariamente. Claro. Lourenço, aquilo que o Ministério diz sobre estas questões tem a ver com um regime jurídico que estará a ser revisto e que também estão a ser olhadas propostas para que haja melhorias já no ano letivo 2025-2026. Há participação e há das associações, há esta interligação entre a realidade e o vosso trabalho, vosso e de outras instituições, ou aqui também há um certo afastamento? É assim, há um afastamento principalmente dos pais. Vejamos, os estudos que já foram feitos, tudo isso, poucos são aqueles que tiveram a participação ou que pediram a participação dos pais. Ora bem, sendo nós as pessoas que estão com as nossas crianças e que conhecemos melhor as nossas crianças e que conhecemos aquilo que se passa localmente em cada escola, como é que os pais podem não ser ouvidos por uma questão desta? Não é? É bom referir que o Ministério da Educação nunca nos recebeu, o Ministro da Educação nunca nos quis receber, pelo menos até ao dia de hoje. Já foram feitos vários pedidos, mas infelizmente não fomos ainda recebidos. Portanto, eu acho que isto demonstra um bocadinho o interesse ou a falta de interesse que existe. Muito bem. Vânia, estamos quase no final do nosso tempo também. Eu sei que são muitos anos de luta e que provavelmente quando houve esta questão das propostas, das melhorias, da revisão dos regimes jurídicos, etc., vos deixa se calhar um bocadinho irritados em alguns momentos, porque muitas vezes aquilo que vocês dizem é que não falta leis, ou não faltam já instrumentos para que as coisas melhorem, falta esse cumprimento desses mesmos instrumentos. Sim. Ou seja, quando houve esta questão da revisão, houve dizer que vai haver uma revisão e que está a ser preparado um trabalho, presumo que não coloco muita esperança nestas questões. Não coloco muitas expectativas, porque se o que existe hoje não é implementado nem monitorizado, portanto, as minhas expectativas àquilo que aí vem também são um bocadinho redutoras. Muito embora, estou sempre aqui à espera. Uma das coisas que eu também queria ressalvar é que o pouco que o meu filho tem é obtido por muita luta, porque há pais que realmente não têm essa oportunidade, há pais que não conseguem ter esta postura. Estamos a falar das terapias e tudo o resto que é feito fora do contexto escolar. E mesmo dentro do contexto escolar, para ele ter acesso a uma pessoa dedicada para ele ter ensino especial, nós temos que estar ali no início do ano, marcar reuniões sucessivas, seja com a direção da escola, seja com a direção do agrupamento, e temos que andar aqui a fazer um esforço que não deveria ser feito. Qualquer pai inscreve o filho na escola, vai ver em que turma é que saiu e está tudo bem. Nós não. Nós temos que ver qual é a turma, temos que ver qual é o professor, falar com o professor antecipadamente, temos que estar a ir percorrer as capelinhas todas, se me permite esta expressão, para que os nossos filhos e para que o meu filho tenha o mínimo de dignidade na escola. Portanto, isso é um aspecto que eu queria aqui referir. E também alertar aos pais que tenham alguma suspeita ou que realmente já tenham o diagnóstico fechado, que não baixem os braços e que continuem sempre a lutar e a fazer pressão e a fazer as devidas queixas e reportar tudo, porque só assim é que nós conseguimos fazer valer as nossas vontades e mudar. Muito bem, Vânia Silva, agradeço. Nós não temos mais tempo, mas obrigada pela ajuda que nos deu neste programa. Muito obrigada também ao Lourenço Santos, a ajuda que nos deu a perceber os inquéritos, mas também o trabalho que a Associação realiza. Foi o tema que levamos até si esta terça-feira. Regressamos amanhã com um novo tema. Fique desse lado na companhia do Porto Canal. Tenha uma boa